Ok. Eu resolvi fazer por meio de vídeo, assim, onde eu conseguisse gravar a tela do computador, porque eu achei que o áudio ia ficar meio ruim para entender o que eu estava falando. E vamos rezar para o microfone não estar fazendo um chiado esdrúxulo, que ele faz sempre muito alto, porque eu sei que ele está fazendo um chiado, mas está dentro da precariedade aqui da gravação. Então vamos lá. A ideia que eu estou fazendo aqui para esse vídeo é falar um pouquinho como está sendo o percurso de escrever a dissertação, os dramas. Na verdade vai ser uma espécie de terapia de escrever o último capítulo. Então vou mostrar um pouquinho o que eu já fiz. Eu vou deixar ele não listado por muitos e muitos anos, brincadeira, até eu terminar de defender. A ideia era para mostrar para alguns colegas que estão no mesmo percurso, na reta final, né? É uma terapia conjunta online, né? Porque ninguém tem tempo de se ver mais nesse mundo. Então tá aqui a minha capinha, né? O título, a distribuição espacial dos santuários de Atena e Deméter em sítios gregos da Sicília Antiga. Eu troquei Sicília Arcaica por Antiga, porque a Arcaica tem é meio que um consenso, né, entre os pesquisadores que vai ali mais ou menos do século VIII até o sétimo, até o sexto, até o sexto. Então eu deixei assim Antiga porque tem sítios que tem artefatos do século VIII, tem sítios que tem artefatos do século V, que também estão no catálogo, então eu preferi Antiga para dar essa gordurinha. Mas é sempre fluida, né? O nosso limite temporal, no caso da história, ou no caso da arqueologia, dos estudos do passado, é sempre um limite meio fluido. Então tá aqui minha capinha, esse aqui é o memorial de qualificação, vou trocar o nome. Aí eu deixei aqui uma parte para escrever as dedicações, os agradecimentos. Tá aqui um resuminho em amarelo, que não é o resumo que eu vou colocar, esse aqui é o resumo só um resumo que eu deixei ali para saber mais ou menos quantas páginas, quantas linhas tinha que ter, em que página eu tava, tal. E aí aqui tem uma parte para escrever o resumo em inglês e o sumário. O sumário eu fiz daquele jeito que dá para fazer aqui usando essas correspondências, referências aqui. Referências. Para que eu conseguisse chegar mais perto depois da onde eu queria começar a continuar escrevendo. Mas dá um trabalho fazer isso, tem que ir fazendo, é mais fácil você ir fazendo conforme vai escrevendo. Por exemplo, aqui nos agradecimentos, resumo, vou pegar um exemplo X aqui. Você segurou o Ctrl e apertou, ele vai direto. Como que você faz? Você escreve o título, tá aqui o título, meu título bonitinho, aí você vem aqui em referências, vai aqui no adicionar texto, será que é aqui? Aí você coloca o nível que você quer. Esse aqui é o nível 1, o meu arqueologia é o capítulo 1. O subtópico aqui, 1.1, ele vai ter que ser o nível 2. Se tiver um outro subnível 3. E dá para você formatar isso aqui também. Onde? Não me lembro. Aqui. Então, se você colocar aqui, você consegue formatar o seu sumário. Mas só quando você for fazer o sumário lá em cima. Aí você vem onde estava o sumário. Dá para fazer o sumário de várias formas. Ele tem várias opções. Aí você vem aqui no sumário e tem como fazer uma formatação personalizada. E aí vai. Então aqui, como que eu tinha dividido? Isso aqui não é padrão para todas as pesquisas, tá? Isso aqui é uma forma que a minha orientadora tinha sugerido, né? Pela forma que eu tinha feito já a iniciação científica, mais ou menos como o meu raciocínio se estrutura. Então primeiro eu fiz um capítulo teórico, onde eu estava falando de todos os conceitos que eu tinha ideia de que eu iria usar depois, ou que eu poderia vir a usar, e que são importantes para o trabalho. Lógico que eu não fiz isso sozinho, ela me falou mais ou menos, ela me ajudou a encontrar alguns que eu não tinha visto de bate-pronto. Então, o conceito de espaço, conceito de paisagem, de ambiente, de paisagem na arqueologia, paisagem e o sagrado, nesses estudos das apoikiai, que são as fundações gregas na Sicília, e a arqueologia do culto. Eu não vou focar muito mais na paisagem e o sagrado, porque isso foi uma coisa que foi dita na arguição, porque paisagem parece que é um conceito muito abrangente, e que para trabalhar com a paisagem você tem que trabalhar com outros aspectos do sentido. Então eu teria que falar também de como é a vista de lá enquanto você anda no santuário, se dá para sentir o cheiro de alguma planta. É um negócio assim que abrange muito mais coisa do que o que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando muito mais com o pé no chão, porque eu não fui para lá, né? Onde eles estão distribuídos, estão dentro da cidade, estão fora da cidade. É mais ou menos isso que eu estou fazendo. Então não estou trabalhando com o conceito de paisagem estrito sensu, embora tenha definições mais estritas de paisagem. Por exemplo, a paisagem como um conjunto de lugares.
E esses lugares são espaços afetivamente subjetivados, né? Afetivamente construídos. Por exemplo, o espaço sagrado, ele foi modificado. Ele não é o espaço comum ali, mundano, que não tem nenhuma importância para o ser humano. Ele foi dotado de algumas subjetividades ali que o tornaram singular. Ele é qualitativamente diferente do espaço profano, por exemplo. Embora os nuances e as fronteiras desses dois lugares sejam bem fluidos. O segundo capítulo, eu provavelmente vou ter que retirar essa primeira parte aqui, ó. Espero que esteja gravando. Essa primeira parte, porque essa primeira parte, tanto o primeiro capítulo quanto o segundo, eu tentei aproveitar trabalhos que a gente fez naquelas disciplinas da pós-graduação, que é realmente esse o conselho dos professores, é esse conselho que eu dou para os colegas que estão fazendo. Tentem fazer trabalhos dessas disciplinas que vão colaborar lá na sua qualificação e também na sua dissertação, para você não perder tempo, né? Porque a gente pensa que 2 anos é muito tempo para fazer um mestrado, ou no museu é 3, mas a gente tem que correr para fazer em 2 o mais rápido possível, ou um doutorado mesmo, que são 4 anos, a gente acha que é muito tempo, mas você vai ver que no momento de escrever não é tanto tempo assim. E quanto mais tempo você tiver para escrever, é melhor, porque daí seu subconsciente, o seu espírito, ele já vai ficar mais calmo e vai raciocinar melhor. Porque eu não sei vocês, mas eu faço uma redação em 1 hora, mas se eu tiver 1 hora só, eu não vou fazer essa redação, porque eu não vou estar calmo o suficiente para pensar e botar no papel. Então esse primeiro capítulo aqui, me disseram que está meio deslocado, e de fato está, porque eu estou falando de paisagem, espaço e tal, e aqui o capítulo 2 seria uma ideia mais de contextualização do tempo, né, que eu estou tratando, e da dinâmica que está acontecendo na Grécia, no mundo mediterrâneo nesse momento. Então aqui eu estou falando do colonialismo e a produção do conhecimento. Tem a ver com a arqueologia, tem a ver com como a gente estudou esse colonialismo, entre aspas, dos gregos ao longo do mar Mediterrâneo, fundando comunidades. Tem a ver, mas não tem a ver diretamente, então aqui ficaria um pouco excessivo. Se fosse um livro, sei lá, que eu estivesse lançando, isso caberia. Mas aqui eles falaram que talvez poderia tirar. Mas eu não tirei ainda, porque a minha orientação foi a seguinte: mantém tudo. A minha orientadora falou, mantém tudo. Depois, quando você acabar, a gente vai, né, tirando o excesso, a gordura em volta. Que é melhor do que você ir mexendo no caminho. É melhor terminar tudo primeiro, depois a gente vai cortando. Então eu tenho a impressão que esse capítulo 1, a gente vai acabar tirando. E o 2 não, o 2 e o 3, esse subcapítulo 2 e o subcapítulo 3 eu vou manter. A ideia é manter, né? Ainda vou entregar ainda, para ver as considerações da professora. Então aqui no segundo capítulo eu tratei da expansão grega e da Sicília, da ilha da Sicília. Porque eu senti a necessidade de colocar lá qual que é o contexto desses espaços sagrados que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com os espaços sagrados de Deméter e de Atena na Sicília. E naquele período, século VIII até mais ou menos século V a.C. E esse período ele foi muito marcado pela expansão grega, pelo momento que os gregos chegaram na Sicília, que é o século VIII, e os santuários que eles fundaram no momento da chegada, e os santuários que eles foram fundando no momento que eles foram se interiorizando para dentro da ilha, que é um outro momento da história da Sicília. E eu tive que falar disso, o que estava acontecendo na Grécia naquele momento para que os gregos fossem incentivados, direto ou indiretamente, a se mudarem. Né? A mudar dali e tentar fundar uma outra cidade. Então, são vários tipos de motivo. Então, falta de terra, disputas internas com grupos dirigentes. Tem vários motivos que podem ter levado os gregos a fazerem isso. Então, continuando. Então falei disso, falei a problemática que existe, os debates que existem quanto à expansão grega. Então tem gente que fala que é por conta da expansão comercial dessas cidades gregas, né? Mas se a gente pensar ali no século VIII, elas não estavam tão poderosamente comerciais assim para vislumbrar isso. Elas estavam mais procurando naquele primeiro momento, de acordo com as fontes que a gente tem, os autores antigos que a gente tem, elas estavam procurando metais. Né, metais, e não era metal para fazer moeda ainda, era metal para poder fazer arma, para poder fazer uma série de outras coisas, não necessariamente era para fazer moeda, até porque no século VIII a gente só vai ter o aparecimento da moeda lá no final eu não me lembro agora se é no sétimo ou é no sexto, mas é bem para frente o aparecimento da moeda, quando ela vai chegar na Grécia, né, porque ela vai aparecer primeiro na Ásia Menor, na região da Lídia. Então eu tive que falar do termo, né? E eu tive muita sorte nesse momento, porque em um seminário que eu fui assistir, bem por acaso até,
fui assistir o seminário e a professora que estava assistindo era sobre justamente novas ferramentas no estudo da Cecília, né? A professora Custodio. Eu fui assistir, eu estava lá no momento, eu tinha até esquecido que seria naquele dia, mas tive a oportunidade de assistir e fui lá. E depois, no momento da discussão, a professora Florizano falou sobre o dossiê do Le Parc, que são grupos de estudos lá de Pelotas, e foi especificamente sobre colonização. Então lá eles trataram de diversos assuntos, então me ajudou pra caramba. Inclusive tinha lá um artigo sobre o termo colônia e apoiquia, porque a apoiquia foi traduzida como colônia lá na época do Renascimento. Só que quando você traduziu para colônia, gerou uma série de problemas, porque com o passar do tempo, lá no século XIX, o pessoal lia colônia e imaginava que a colônia era mais ou menos como o pessoal tratava as colônias no período das grandes navegações, então com uma relação de dependência com a metrópole. Isso não acontecia lá na Grécia. Então o primeiro passo que eu tive foi diferenciar isso. Por que eu não estou usando colônia? Por que o termo colônia é um problema? Por que o termo colonização também é um pouco problemático? E aí os pesquisadores têm várias maneiras de tentar contornar esse problema, essa questão. No Labec a gente usa o termo apoiquia, que é o termo que os gregos usavam, mas eles usavam mais de um termo, aliás. Só que esse termo foi o consenso que foi chegado ali no laboratório como o mais aproximado da ideia para tratar dessas fundações longe da Grécia. Porque a tradução de apoiquia é mais ou menos, entre aspas, casa longe de casa. Então é assim que a gente está tratando no trabalho. Não é arbitrário, mas é uma escolha, porque existem outros termos que eram usados para essas fundações também. Porque elas não são empórios, elas realmente são comunidades novas, sendo fundadas com o interesse de se formar uma nova comunidade ali. Não é só um entreposto comercial. Então, primeira coisa, eu falei sobre isso. Depois falei das expedições no ultramar, a dinâmica das fundações, que existia todo um processo para você fazer uma fundação, não era só chegar lá e bater o pé. Então, primeiramente, uma das teorias diz que isso era um empreendimento mais, no começo talvez tenha sido individualizado, uma coisa mais dos grupos aristocráticos. Deram o exemplo, a gente tem o exemplo de Siracusa, que o Arquias acabou fundando, porque ele tinha cometido lá uns delitos lá em Siracusa, esse foi sendo o arranjo dele, né? Ele foi para o oráculo de Delfos, e o oráculo falou que para ele espiar os pecados, tal, ele deveria fundar uma cidade lá na Sicília. Essa é a história que chegou para a gente, mas dá para se imaginar que no início dessas fundações, provavelmente foram grupos aristocráticos que organizaram. Por quê? Porque nesse primeiro momento do século VIII, as polis não estavam ainda totalmente estruturadas, então elas não tinham todo o poderio, elas não estavam estruturadas enquanto cidade, enquanto comunidades ainda no século VIII, que é o momento da fundação. Então eram grupos que faziam isso. Depois, com o avançar do tempo, aí sim, as polis sim, enquanto comunidade, enquanto cidade, enquanto entidade política, né, poder estatal, elas organizavam esses grupos e incentivavam eles a mudar aí para as diferentes razões, seja por falta de terras, seja por disputas internas. E até essa falta de terras tem uma autora que pondera, Holloway, agora eu não lembro se é um homem ou uma mulher, o sobrenome é Holloway, e ele fala que o que ele diz sobre isso? Ele fala que a Grécia não era necessariamente uma falta de terras, porque ela não estava superpovoada, mas havia outras questões envolvidas. Por exemplo, ali tinha, quando os primeiros habitantes, né, os primeiros que chegaram, dominaram aquele lugar, eles dividiram entre si, entre aquelas tribos. E na Grécia não se vendia terra, no máximo você herdava ou você conquistava. Então cada vez mais a população foi crescendo e havia um certo grupo que não tinha terra. Então eles ficavam pressionados por esse outro grupo que sempre teria o direito à herança daquele pedaço de terra. E também as regiões, até a Grécia é meio montanhosa, ela não tem tantas planícies férteis assim, as que tem são mega disputadas. É só pegar ali a região da Messênia, né, a região que foi dominada por Esparta, para a gente ver que ali era uma região tensa, porque era uma planície fértil, então quem dominava tinha algum tipo de vantagem. Essa é uma das hipóteses, né, para as fundações. E aí tinha toda uma dinâmica, uma vez que a polis ela já tinha já estava mais ou menos estruturada, ela entregava o fogo sagrado ao fundador, o fundador ia embora e aí ia fundar lá a sua... Primeiro ele tinha que passar no oráculo de Delfos, né, para conseguir
a bênção do oráculo. E aí tem várias teorias também, que no começo o oráculo de Delfos não era tão importante assim, a ponto dele gerir e orientar toda essa viagem no ultramar, mas com o tempo ele foi ganhando importância, e enquanto ele foi ganhando importância, ele foi se alimentando com informações, por isso que ele podia falar para o indivíduo, ó, vai para Sicília, na região tal, 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 e pode fundar ali, que ali o grupo que vive ali perto é tranquilo, ou você vai ter esse problema com eles, então já se prepara. Foi com o tempo isso. Então eu fui colocando cada um desses debates, eu fui colocando no capítulo, no subcapítulo 2. A questão dos motivos que levaram os gregos a se mudarem, a questão da falta de terra, a questão do oráculo de Delfos ser importante ou não. Aí depois eu fui para uma outra questão, a questão da ilha. Então falar dos aspectos físicos da ilha, deixa eu ver se tem aqui uma imagem bonitinha, ó. Então aqui eu coloquei o mapa da Sicília e eu coloquei os outros sítios que tinha lá, porque um discurso muito recorrente, a gente ouve isso até aqui no Brasil, que se você pegar os colonizadores quando eles chegam, não tinha ninguém, a terra não estava sendo trabalhada, por isso a gente chegou e resolveu trabalhar, mais ou menos isso, né? E a gente vê aqui pela quantidade de assentamentos indígenas que não era bem assim. Na Sicília tinha gente lá sim, tinha os Cíclos, Sicanos, Elímios. Esses são os nomes que o Tucídides diz pra gente que eles se chamavam. Eu não tenho certeza se era assim que eles se chamavam na língua deles, ou se eram só apenas 3 grupos, muito provavelmente eram mais. Mas tinha essa montoeira de comunidades na Sicília e mais os cartagineses aqui em Lilibeu e Motia. Então, tá, aqui eu já vi que tem um excesso de espaço e tal. E vamos ver se tem mais alguma imagem decente aqui para mostrar para vocês. A questão dos rios na Sicília. A Sicília é uma região muito porosa. Então, tem uma cidade minha, a Selinonte. Selinonte, ela tinha 2 rios, um do lado esquerdo e do lado direito, né? Se eu estiver olhando para ela de frente do mapa. E o rio da direita praticamente secou. Mas antigamente tinha. Então esse é um outro desafio de quem estuda a antiguidade. A gente tem que pensar em como era o território naquela época, não hoje, que pode ter mudado. No caso da Sicília mudou, porque como ela é porosa, os rios tendem a cada vez ficar mais secos. A região do Etna aqui, que por ser um vulcão as regiões em volta são muito férteis, portanto muito disputadas. Aqui, ó, cadê se eu achar Selinonte? Aqui Selinonte, ó. Selinonte está aqui. Esse riozinho aqui, ele está praticamente seco hoje. Tem pouca coisa dele. E ele existia na época tal. E eles tinha até o santuário do outro lado do rio. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem. Ó, aqui são a quantidade de assentamentos que tinha na Sicília nesse período. Então, não estava desabitado coisa alguma, né? Então, isso era outra questão que eu tinha que colocar o debate. Falar, olha, por muito tempo falaram que está desabitado, mas não está mais. Eu tinha que apresentar esse debate porque era uma coisa importante. Aí depois, no outro subcapítulo, né, eu fui falar da outra parte que nós julgamos importante na pesquisa. Por exemplo, uma coisa que eu não gostei desse Windows novo aqui é que eu não consigo subir direto para o título de uma vez só para o sumário. E isso me irrita um pouco. No outro Word dá para fazer isso. Dá para vocês fazerem sumários, ó, tanto de figuras quanto de tabelas. Quer ver? Tem tabela aqui também. Aqui gráficos, tabelas, dependendo de como você colocar o nome ali na hora que você for colocar o sumário. E aí depois vai ficar muito mais fácil para você, porque você não vai precisar ficar mudando uma a uma. Quando você tem um trabalho de 10, 30 páginas, beleza, você não precisa fazer isso se você não quiser. Mas é mais fácil você ir mudando no índice depois, né, manualmente. Mas quando o trabalho fica grande assim, aí não dá. Tá, então no capítulo 3, no capítulo 3 não, imbecil, no subcapítulo 3, né? Eu fui falar do divino e as pessoas, falar da religião grega, por quê? Estou tratando com santuários, estou tratando com 2 deusas. Então, além do aspecto da expedição grega na Sicília, do elemento fundacional, eu tinha que falar do divino e as pessoas. Que foi como eu deixei, pelo menos provisoriamente, os títulos dos meus subcapítulos. Então eu falei lá da religião grega, dá um trabalhão, porque a gente tem bastante fonte, muita gente já escreveu sobre isso, muita tinta já foi gasta, então você tem que apresentar os debates que existem, pelo menos os mais importantes, e aí é que é o difícil, você fazer o recorte, porque você já tanta coisa que é difícil você estruturar que assuntos você vai tratar. Então eu tratei do fato de não ter um livro dogmático organizado, né? Então são várias tradições e elas conviviam, não há um sacerdócio profissional, tal, a diversidade de mitos, a diversidade de formas de cultuar o mesmo Deus.
os acréscimos que vão tendo com o tempo, a antiguidade dos deuses. Então eu coloquei aqui, eu destaquei nesse subcapítulo da Idade do Bronze ao Ferro, as continuidades e rupturas. Eu achei um texto em português fantástico que falava sobre isso. Essa é uma vantagem também de estudar a Grécia, porque como é meio pop, né? Então muita gente já escreveu, tem muito material no Brasil, muito material traduzido, além da produção da gente aqui mesmo, tanto do MAI, quanto do Rio de Janeiro, quanto do Maranhão. Tem um monte de gente que estuda isso aqui, um monte de universidades que estuda isso aqui. O pessoal fala que às vezes não tem fonte, que às vezes tem que... a desculpa que eles dão para não montar um curso, né? Um pouquinho mais aprofundado, é porque o pessoal não vai conseguir ler alemão, não vai conseguir ler russo, francês, o diabo 4. Isso é firula, tá? Tem material suficiente para você montar um senhor curso do mundo antigo aqui, pelo menos referente à Grécia, eu acho que de Roma também. Então é firula, tem um monte de coisa assim. Tem em inglês também, mas tem um monte de tradução. Então eu falei da Idade do Bronze ao Ferro, embora o meu período seja arcaico, eu senti a necessidade de falar do bronze e do ferro, porque as duas divindades, tanto Atena quanto Deméter, elas podem ter indícios, elas podem ter reminiscências lá atrás, na Idade do Bronze. Então eu achei melhor falar sobre isso agora, para já deixar mais ou menos pronto, pelo menos as leituras na minha cabeça. Se eu precisar tirar isso aqui, ainda está na minha cabeça. Se alguém me perguntar, eu já li, já estou pronto para isso. Falei do linear A, que não foi traduzido, linear, nem decifrado, né, do linear B. Então os elementos de continuidade e de ruptura, coloquei tudo aqui. Ó, um monte de coisa. Eu vou ter que mudar essa forma de fazer a citação, porque a gente achou melhor colocar naquela forma direta, sabe? Então isso aqui é coisa que eu vou mudar ainda. Então vocês já tomem cuidado quando forem escrever o trabalho de vocês. Já vão tomando cuidado com que tipo de citação vocês vão tratar, tá bom? Senão vocês vão ter que mudar tudo depois. Não tem problema, você faz isso sim, sei lá, meio-dia. Mas é bom você já começar para evitar fazer isso, né? Aqui eu tinha começado por essa, porque é o modelo que eu fazia na história. O sítio de Leficande, tal, destacando quanto o aspecto da Idade do Ferro ela foi diversa, né? Ela é chamada de Idade das Trevas, Idade Obscura dos gregos, mas isso também é mais uma besteira, que ficou taxada como uma época sem a escrita, onde os gregos viviam mais de pastoreio, não tem construções monumentais, o comércio também vai ser muito mais reduzido, mas isso acontece, na verdade foi uma época de experimentação, onde realmente o sistema palacial ele foi desarticulado. Aí tem várias razões: invasões dos povos do mar, elementos climáticos, catástrofes naturais, aí vai. Tem um monte de gente que fala isso, eu nem entrei muito nessa seara, porque ainda é briga hoje isso. Mas eu quis destacar o papel de Leficande, que é um sítio que foge totalmente à regra. Então quando a gente vai fazendo o nosso trabalho, é interessante a gente achar exemplos que fogem à regra, ao mainstream, porque isso vai dar uma espécie de enriquecimento para o seu trabalho, como se você tivesse ido a fundo, até mesmo nas minúcias. Então é interessante. Esse aqui a gente tratou várias vezes lá no museu, em várias disciplinas, porque Leficande, se na Idade do Ferro a gente tem essa simplificação, entre aspas, das relações sociais, o comércio vai ser mais restrito, os gregos vão ocupar a terra de outra forma, as construções talvez não sejam mais tão grandiosas em todo lugar, nós vamos ter casas mais simples, feitas de palha. Eu até tenho foto delas, mas eu não coloquei aqui. Então elas são mais perecíveis, ficam menos visíveis na materialidade, é mais difícil para a gente estudar, porque você fica muito dependente unicamente de uma fonte. Então por mais que a cultura material seja ótima, linda, maravilhosa para a gente estudar também, o ideal é que a gente tenha uma diversificação das fontes, né? Então se eu tiver a fonte material, né, a questão da materialidade, da cultura material, se eu tiver epigrafia, se eu tiver a fonte escrita, nossa, maravilhoso, você vai conseguir fazer uma coisa muito mais rica. Se você ficar com uma fonte só, é mais difícil. Então Leficande foge dessa regra, porque lá nós vamos ter construção monumental, nós vamos ter uma tumba gigantesca, principesca, onde vai ter lá um casal enterrado com armas, enterrado com selos, enterrado com material importado do Oriente, coisa que no resto da Grécia aqui, por exemplo, aqui no Peloponeso, tal, não vamos ter. Então é um sítio que foge à regra, por isso que eu quis colocar ele. Então se vocês tiverem no trabalho de vocês alguma coisa que foge ao mainstream, coloque, que é legal para vocês ressaltar, né? Mostrar que você foi atrás da coisa, você está por dentro da atualidade. E depois eu entrei no período arcaico e clássico, né? Aí fui falando do como a religião estava se estruturando ali. Esse é um outro ponto, pelo menos no que eu trabalho, importante, mostrar que as coisas não foram criadas do nada.
Então há um processo por trás, eu acho que em tudo na história, pelo que eu já vi até hoje, é difícil uma coisa que nasça do nada, em 2 segundos já esteja pronta com todas as suas características. Então a religião grega, tal como a gente a conhece na mitologia lá dos anos dourados, lá do século dourado, século V, ela foi sendo estruturada desde o oitavo com elementos anteriores. Então tem o debate, eu não aprofundei aqui o debate da escrita do Homero, porque isso também é uma seara que dá um trabalho gigante. Porque vai ter gente que vai jogar a escrita lá para trás, lá mais ou menos para o século VIII, e vai ter gente que vai jogar lá para o século VI, para o século V, vai bem para frente, a escrita. Aí tem várias hipóteses, né? Eu até estava lendo um texto agora sobre isso, porque falava sobre as muralhas, a ágora e a muralha, a água e o templo em Homero. E aí ele fala dessa questão, mas tudo bem, eu sei mais ou menos quando Homero foi escrito. Eu sei não, os pesquisadores sabem. Por quê? Século VIII, século VI mais ou menos. É ali que a história foi escrita. Quanto tempo ela passou na oralidade, correndo de Aedo para Aedo, depois de Aedo para Rapsodo, aí é outra história. Aí já é outra história, talvez seja uma coisa mais antiga, mas a escrita dela foi mais ou menos nesse período, porque a escrita grega ela não é anterior ao século VIII. Nós temos o linear B, mas o linear B não é a escrita grega que a gente vai conhecer. O linear B ele tratava lá dos micênicos, né, da Idade do Bronze, ela tratava da distribuição de recursos, ela era um elemento de controle de redistribuição de recursos. Ela não tinha a ver com assinatura em vaso, com a escrita de sagas, né, de epopeias, infelizmente, porque eu adoraria saber quais eram os mitos lá dos micênicos. Mas tudo bem, colocamos lá o debate da construção da religião grega. Aqui falando, outro elemento importante das apoikia que a gente tratou e que é importante ressaltar é que a cidade-mãe fundou a apoikia, mas a cidade-mãe ainda estava se tornando uma polis, ainda estava se construindo enquanto uma polis. Então o processo de criação de uma nova cidade, e aí sim pensando já numa cidade planejada, tanto é que eles vão dividir os lotes em pedaços de terras iguais na Sicília, não significa que vai ficar assim para sempre, tá? Depois vai ter gente que vai ficar com mais do que outro, mas no começo a ideia era essa. E faz com que algumas estruturas na polis consigam ser pensadas e racionalizadas. Então, os dois processos se alimentam. O Finlay fala isso, o Osborne vai falar que o material arqueológico da polis-mãe e da apoikia da fundação, eles não são tão diferentes, e diversos elementos que colaboram com essa teoria e que me parece também muito coerente, né? Então falei das divindades aqui, quais que remontavam ao período antigo, aqui sobre os hinos, porque para a gente tratar da religião grega, a gente não tem só Homero e Hesíodo, né? A gente tem também, desse período mais recuado, de fontes mais antigas, nós temos os hinos homéricos, que não foram escritos por Homero, mas por o que eles chamam de homeristas. Alguns acham que são da ilha de Quios, tem várias teorias, mas eles escreveram também desde o século VII até... aí vai. São vários hinos de adoração. E aí uma coisa que me saltou, que demonstrou para mim que era interessante colocar. Normalmente na Ilíada e na Odisseia, a gente ouve falar mais de quem? Deixa eu ver se eu acho aqui a bendita... Acho que eu não tenho aqui, mas está lá embaixo, A gente ouve falar de mais quais divindades? Zeus, Atena, né? Apolo, Poseidon, né? Poseidon, eu tive que escrever aqui. E... são esses. Deméter tem 4 menções, eu acho que na Ilíada e na Odisseia. Mas, se a gente for para os hinos homéricos, Atena tem um hino pequenininho. Zeus eu acho que tem também, mas não são muitos hinos, pelo menos eles não são cumpridos, os que restaram pra gente. Olha só, já vi que fiz uma besteira aqui ou não? Ah, fiz, ó. A Hermes, a Dionísio, tirar o pontinho daqui. Revisar também é um trabalho tortuoso e dolorido. Mas então, Deméter aparece muito mais, tem um verso muito maior do que Atena, do que Zeus nos hinos homéricos. Olha que outro elemento interessante para fazer a distinção com a outra fronte que também é escrita. E também na materialidade na Sicília, esse foi um dos resultados que eu tinha visto já na iniciação. Deméter tem muito mais santuários. Deméter e Coré tem 34 santuários, enquanto Atena tem 10. Isso que eu estou considerando só Deméter e Coré, eu já vou chegar lá. Aí falei de Atena, do nome dela.
das possíveis ligações que ela tinha com uma divindade anterior, de toda a diversidade que trata das características, dos atributos, dos mitos de Atena. Atena não é só a deusa da inteligência, como da sabedoria, como normalmente aparece pra gente na cultura pop agora, né? Esse caráter bélico dela é atenuado, não, ela era uma deusa da guerra. Era dedicado armas a ela. Se a gente rememorar os mitos de Atena, você vai ver que ela não é uma deusa que você vai ficar passando a mão na cabeça, vai passar a mão na cabeça dos outros, né? Logo que ela já nasce paramentada, solta um grito de guerra que deixa todo mundo com medo. O sol para de andar no céu por conta disso. Ela logo já se empenha na guerra dos titãs. Ela esfola um titã e joga a ilha da Sicília em cima do outro. Ela é uma guerreira. Ela ajuda o protegido dela, o Diomedes, a ferir o Ares. Então ela não é uma deusa, né? Carinho, amor, tá? Só pra gente saber, paz e amor. Não é. Não tem nada a ver disso aí, não. Só que a Atena também não é da raiva pela raiva, da violência pela violência. Tem um episódio na Ilíada, e isso eu achei por aqui, eu coloquei aqui, achei importante ressaltar, de fazer essa diferenciação no aspecto da violência da Atena. Tem um momento na Ilíada, quem assistiu o filme de Troia deve se lembrar. Quando o Agamenon ele tira do Aquiles a Briseis, né? O Aquiles ele ia avançar para cima do Agamenon, não porque ele talvez adorasse a menina, né? No filme é porque gostava dela, mas é porque aquilo era uma desonra para ele. Como o Agamenon tinha o direito de tirar o troféu de guerra dele, o botim de guerra dele? Agamenon sequer tinha as qualidades de guerreiro que o Aquiles tinha. Então ele se sentiu ultrajado e ele ia mesmo partir para cima. Ia fazer um estrago legal. Mas na Ilíada, Atena puxa o cabelo dele e fala, não, depois eu dou o troco para ele. Algo nesse sentido, tá? Se Atena fosse tão virulenta, tão agressiva quanto Ares, ela não teria parado Aquiles. Ela teria incentivado a fazer um genocídio ali, um massacre na tenda do Agamenon. Então aí já tem um elemento de ponderação. Se vocês verem também quando ela trata da Odisseia, embora ela tenha ajudado o Odisseu a exterminar os pretendentes, que é uma das cenas mais legais da Odisseia, depois ela faz a paz com os parentes daqueles caras lá na ilha. Ela poderia muito bem ter incentivado o Odisseu a terminar de fazer o genocídio completo, né? Arrancar o mal pela raiz, mas não, ela foi e resolveu a situação. Então Atena tem um elemento de ponderação. Ela é uma divindade muito diversa, muito complexa, profunda, tem várias raízes, a gente não sabe exatamente de onde ela veio. Ela tem elementos do feminino, mas tem elementos do masculino também. Então não dá para tratar ela de modo enviesado. Também não dá para falar que ela é uma deusa com hábitos masculinos, é o que ela é masculinizada. Isso é um certo exagero. Ela é feminina, ela tem elementos do feminino também. Por exemplo, quando acontece o evento lá onde o Hefesto tenta abusar dela, ele não consegue, mas o sêmen dele acaba caindo na terra. A terra, por ter sua fertilidade absoluta, dá origem a uma criança. Esqueci o nome dele. Ai meu Deus, esqueci. Enfim, vamos lembrar daqui a pouco. E esse bebê, ela acabou criando ele no próprio templo dela de Atenas, considerando ele, meio que adotando ele, entendeu? E não tinha nada a ver, ela não tinha necessidade de fazer isso. Erictônio, acho que era Erictônio. Ela não tinha necessidade de fazer isso. Então ela também tem esse aspecto de proteção das crianças. Ela também tem um aspecto de fertilidade. Eu achei uma história aqui, que está aqui no meio do subcapítulo de Atena, que mostra que uma cidade adorava ela porque ela dava fertilidade para os casais. Porque nessa cidade aí, eu não me lembro agora onde é que tá aí no meio, nessa cidade tinha acontecido lá uma guerra, tal, tinha sobrado pouco homem na cidade, então no momento do casamento era importante, né, que funcionasse logo a procriação, que a mulher logo ficasse grávida, e as mulheres da cidade rezaram para Atena, né, rezaram um termo nosso, mas pediram para Atena. E Atena, né, ajudou, colaborou com isso, e depois disso ela começou a ser adorada também como uma deusa da fertilidade. Então, para vocês verem que é uma deusa que tem várias facetas, e a entender todas elas e ver quais essas facetas são reforçadas na Sicília, foi importante para mim. Então, eu coloquei o hino de Atena, coloquei todos os estudos de Atena,
Nesse momento, eu também tive muita sorte, porque os pesquisadores lá do MAI, tem uma amiga, Carolina Oliveira, que ela defendeu o mestrado dela sobre as moedas de Atena, então a gente trocava várias figurinhas. Como ela defendeu primeiro do que eu, ela entrou primeiro do que eu no mestrado, ela foi podendo me ajudar e me indicar a bibliografia, para perceber esses nuances de Atena. Então, né, vou colocar lá agradecimento com certeza, tem muita coisa que eu vi aqui porque ela tinha me indicado. E aqui coloquei, por exemplo, aqui ó, é uma estatuetinha de faiança, né, minoica de Creta, né, uma divindade segurando serpentes. E aí o Campbell faz né, interpolação. Tem muitos autores que falam que poderia ser daí que Atena veio, porque Atena tem uma relação com as serpentes, né? Esse Erictônio, ele nasceu com pés de serpente. Atena usa a sua égide, ela tem a medusa, né, com cabelos de serpente. Então ela tem uma relação com a serpente, além da coruja. Então eles acharam que isso aqui podia ser um eco de Atena lá de trás, né? Não necessariamente. Aqui tem a relação dela com os heróis, esse vaso magnífico. Tá, falei tudo que eu consegui achar sobre Atena, de diversidade de Atena, o que sobrou. Achei um santuário lá também. Aqui na Arcádia tudo é diferente, eu aprendi nesses estudos da Grécia. Todas as características normais de um deus, na Arcádia é diferente. Então Atena na Tegéia você vai ter esses elementos de fertilidade também. Você vai ter, mas não é a Tegéia da onde originou aquele mito. Você vai ter peso de tear, vai ter um monte de coisa que difere um pouco do que é o padrão, mais ou menos, do que mais aparece de Atena. Até mesmo a localização do espaço sagrado, que não ficava dentro da cidade, né? Deméter, falei de tudo que tinha. Então o hino de Deméter tem um material gigantesco que um outro pesquisador, o Danilo Taboni, já trabalhou com Deméter. Ele trabalha ali do museu, trabalha ali dos pesquisadores do museu, que bastou correr atrás. Eu achei um manancial gigante. Dali, lógico, eu peguei os outros pesquisadores, os estrangeiros que trabalharam com isso, e também fui complementando. Mas, assim, foi um trabalho essencial, um trabalho estruturante, para eu poder partir para ver o caminho que eu vou traçar, que eu também não pesquisei exatamente a mesma coisa, mas deu elementos fundamentais para eu traçar as bases. Então eu coloquei toda a variação que existe em torno do rapto de Coré e os outros mitos relacionados a Deméter. Deméter também tem uns elementos muito diferentes dependendo do lugar que você vai. Tem uma Deméter muito mais sombria, que é uma Deméter que teria sido abusada pelo Poseidon. Eu falo Poseidon, mas eu escrevi Poseidon, vocês devem ter visto. Mas é que também aí tem outro parênteses. Quando vocês estiverem fazendo a pesquisa de vocês, se vocês estiverem tratando com, sei lá, fonte literária, uma fonte que já foi escrita, reescrita, colaborada por trocentos autores, vocês podem fazer isso de escolher e dizer, olha, eu vou usar esta tradução de nome. É interessante que se faça isso, porque senão lá pelas tantas a gente confunde, escreve outro nome e isso vai ser criticado. Então uma das dicas que me deram lá na minha arguição foi essa, olha, escolhe um padrão e usa. Aí a Lilian lá que me deu a sugestão de usar o do Grimal, né? Quem sou eu para não ouvir, né? Aí minha amiga me disse para fazer isso, eu fui ver a do Grimal e o Grimal usa Poseidon. Resolvi adotar, fiquei com Poseidon e peguei lá o glossário onde tem os nomes dos deuses e assim uso. Pra quê? Pra eu ter um padrão. Não é problema no caso de Atena, de Zeus, porque são nomes já meio que aportuguesados já. Agora, Poseidon às vezes são escritos como Poseidon mesmo, com N no final, Poseidão e Poseidon, né? Eu coloquei Poseidon porque é o que o Grimal usa, mas eu acho que foneticamente eu prefiro Poseidon, né? E quando eu era criança eu falava Poseidon porque era dos cavaleiros, né? Mas vida que segue. Então eu falei aqui todas as variações. Eu consegui achar uma ligação entre Atena e Deméter. Existia um festival em Atenas que era em comemoração e agradecimento antecipado aos grãos, onde as duas deusas eram adoradas em conjunto, mas também no próprio mito do rapto de Coré. Porque tem um momento antes do Hades raptar que tem uma versão que Coré não está brincando sozinha ou com as Oceânidas, as filhas do oceano. Lá, ela também está com Ártemis e Atena. Faz muito sentido, são outras deusas virgens. Tá ali. E no momento onde o Hades vai raptar a Coré, as deusas iam reagir contra o tio. Então Atena ia reagir por natureza, ela não é uma deusa passiva, não ia ficar quieta, e Ártemis também não é nenhuma deusa passiva, né? Ela não usa aquele arco ali à toa.
pesquisem o que ela fez com a Cateão e vocês vão ver, com o Pacífico e a Artemis. Elas iam a reagir, porém elas foram paradas pelo imperativo dos raios de Zeus, porque Zeus havia concordado com aquilo, com a ação do Hades, havia feito ali um grande acordão nacional, né, com o Supremo e com tudo, e eles fizeram lá o arranjo e ele proibiu elas de se meterem nisso. Então achei esse elemento, coloquei lá essa relação também das duas. Por quê? Tudo isso para eu caminhar lá para... Aqui os outros... Deixa eu ir para o catálogo de novo. Vocês podem assistir aos pedacinhos, tá? Que eu estou fazendo isso assim, meio de stand-up, pelo que vem na cabeça. Porque hoje eu escrevi mais um pedaço do capítulo 5, capítulo 4. E não queria deixar de gravar. Então tá, a gente chegou no catálogo, tá? Então daqui a pouco eu falo mais do catálogo.